Galera, então, começar agradecendo o convite da Mari, principalmente, que entrou em contato comigo. É uma honra estar aqui com vocês, tá? Um monte de gente que eu conheço, que eu tenho contato no dia a dia. Espero entregar o que vocês esperam aqui nessa noite de hoje. Perdendo o jogo do Flamengo, né, João? Mas bora lá, beleza? Vou falar aqui um pouquinho de mim rapidinho, tá? Então, meu nome é Robson Rodrigues. Prazer para quem não conhece, tá? Cadê meu passador aqui? Eu sou pós-graduado em traumatortopedia e terapia manual pela Uniswan. Fiz aperfeiçoamento em fisioterapia traumatortopédica pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Sócio especialista em fisioterapia esportiva e membro atualmente da diretoria regional da SONAF Rio de Janeiro, né? Sou fisioterapeuta do Centro de Reabilitação e Performance Física, ex-físio, lá no centro do Rio, tá? Instrutor assistente do Programa de Aprimoramento de Habilidades, o PRAHA, que é realizado lá na Exfísio. Eu me formei por ele, ele é a base do meu conhecimento que eu tenho hoje dentro da minha atuação. E monitor do treinamento de alta performance em eletroterapia, o Doses Academy. Eu estou também como docente do curso de fisioterapia lá na Uniswan, para quem não conhece, ali em Bom Sucesso. A Mari tinha conversado comigo, passou algumas informações, ela falou que vocês conversaram, tiveram uma reunião, uma aula, uma discussão entre vocês sobre pós-operatório de LCA, reabilitação, e a ideia hoje era a gente falar sobre avaliação e prescrição de exercício. Então, vou tentar linkar algumas coisas aqui no raciocínio de uma avaliação e a prescrição de exercício baseado nisso com o pós-operatório de LCA. Eu tinha até comentado com ela que, assim, eu não entrei tanto a fundo no tema da reconstrução do ligamento cruzado anterior e a reabilitação dentro dessa lesão, porque senão isso aqui a gente ia virar a noite conversando. É um tema que eu gosto pra caramba e tem muita coisa para se falar, mas, assim, a gente tem limitação de tempo também, às vezes, mas quem tiver interesse depois, alguma informação que eu não passo, ou tirar dúvida, depois a gente troca uma ideia, tá? Vamos lá. Pensando na avaliação, na prescrição de exercício e no escopo da nossa atuação como fisioterapeuta, né? Qual é a questão fundamental? Qual é a nossa base, o que a gente precisa como profissional, o que a gente faz como profissional? Então, a fisioterapia é a ciência da saúde que estuda, previne e trata os distúrbios cinéticos funcionais, intercorrentes em órgãos e sistema do corpo humano. Então, a gente está habilitado a isso, a fazer um diagnóstico cinético funcional, com base nos achados que a gente fizer numa avaliação, que é basicamente a nossa conduta, o que a gente faz como profissional, né? Então, vamos entrar um pouquinho mais a fundo nesse tema essa noite, tá? Para isso, a gente tem lá a evidência para caramba, tem um monte de artigo falando sobre isso, sobre o raciocínio clínico dentro da fisioterapia, dentro de um processo de reabilitação. Basicamente, tentando falar de forma bem superficial, o raciocínio clínico, ele é nada mais que a montagem de um quebra-cabeça com base nos achados que a gente teve ali dentro de uma avaliação. Então, levando em consideração a CIF, né? Acho que todo mundo já está familiarizado com isso, tem sido batido muito ultimamente, há algum tempo, e isso é muito importante, né? Com base na CIF, a gente monta um raciocínio e monta um quebra-cabeça, uma hipótese terapêutica dentro daquela avaliação que a gente fez. Existem alterações, disfunções que vão ser apresentadas dentro de uma avaliação que elas podem ser mais importantes, que ela tem ligações com outras, então é basicamente um quebra-cabeça mesmo, essa interação entre elas. Isso vai ajudar a gente a elaborar o raciocínio clínico e a hipótese terapêutica naquele tratamento. A gente está falando, dentro da fisioterapia, de uma ciência da saúde, né? Não é uma ciência exata. Nem sempre 1 mais 1 vai ser 2. Então, existem variações, dependendo do contexto que a gente está inserido, de quem a gente está tratando, do nosso paciente, do nosso cliente. Algumas coisas vão mudar, tá? Então, o nosso campo de atuação
gente trabalha muito ali, aí eu puxo um pouquinho já para fisioterapia esportiva, né? Dentro da prevenção, reabilitação e controle de recidiva de uma lesão. Então, a prevenção nada mais é, né, que detectar perfis de risco para a possibilidade de uma possível lesão, tá? A gente tem que saber dentro da literatura quais são esses perfis de risco. A gente não tem todos ainda determinados e a gente está buscando conhecimento nisso. A gente é uma profissão muito recente, muita coisa do que a gente está aprendendo atualmente, do que a gente sabe atualmente, faz bem pouco tempo. E, assim, já mudou bastante coisa. Tá? E a gente segue mudando o nosso raciocínio dentro do que a gente pensa no processo de reabilitação, dentro da fisioterapia. Então, esses perfis de risco tendem a gente ter mais evidência, mais robustez nesses dados com o tempo, mas a literatura está aí para a gente consultar, para a gente, para ajudar a gente nesse processo. Na reabilitação, a gente faz uma avaliação buscando identificar fatores determinantes para aquela lesão. Não é uma interação linear, né? Ah, a gente teve esse achado aqui, isso é determinante para a ocorrência dessa lesão. Vai ser sempre, como eu falei, elaboração de uma hipótese terapêutica. Certeza é muito difícil dentro do campo que a gente está atuando. E no controle de recidiva, a gente precisa estabelecer parâmetros para alta. Então, dentro de todo esse contexto aqui, a avaliação ela é a base. Se a gente não avalia, a gente não previne. Se a gente não avalia, a gente não reabilita. Se a gente não avalia, a gente não controla recidiva. Então, dentro do que a gente faz, a avaliação tem um papel muito importante. Com base nisso, essa pergunta aqui fica óbvia, né? Por que avaliar? Se a gente não avalia, a gente não faz nada do que a gente se propõe. A gente dá um tiro no escuro. Não tem possibilidade, não tem a menor chance de dar certo. A gente costuma falar muito isso, né? Porque você está basicamente chutando mesmo. Pode ser que acerte, porque o processo natural de uma patologia, de algumas alterações, é a autorresolução, né? Então, às vezes vai dar certo simplesmente por você dar uma cagada. Mas quando vem ali um contexto com mais complexidade, se você não tiver bons parâmetros, se você não fizer uma boa avaliação, você vai se enrolar e você não vai gerar resultados para o seu cliente, para o seu paciente. Outra pergunta importante, sabendo que a gente precisa avaliar, é o que a gente avalia. A gente tem uma infinidade de testes, uma infinidade de possibilidades. A gente não pode simplesmente pegar aquilo ali e tacar dentro de uma avaliação e fazer a modo foda-se. A gente precisa raciocinar em cima do que aquele paciente está vindo até a gente, com a queixa que ele está apresentando, com o histórico que ele trouxe para a gente, o que seria importante a gente pegar de dado ali. A gente fez, passei até, foi esse ano, a gente fez um curso com o fisioterapeuta, acho que todo mundo deve conhecer aqui, o Rodrigo Oliveira, ele foi presidente da SONAF, referência para tratamento com relação à tendinopatia, profissional, pô, foda. E ele comentou no curso, isso achei muito interessante, cara, faz total sentido. Dentro do teu processo de avaliação, tudo que está dentro lá da tua ficha de anamnese, dentro do que você vai fazer, ele tem que ser importante. Você tem que tirar alguma intervenção, alguma conduta que seja uma mera informação que você vai dar para o paciente, que tem muito poder. Nós somos profissionais da saúde, né? Então, a nossa conduta não é relacionada a atuar com prescrição de exercício, com terapia manual, com o que quer que seja. A gente precisa da informação com relação à saúde também. Então, por exemplo, está lá na minha avaliação, eu perguntando se o cara tem uma boa qualidade do sono, por que eu estou perguntando isso? Isso é importante para mim de que maneira? A gente precisa ter consciência disso. Eu estou perguntando meramente por perguntar, se você não vai fazer nada com aquela informação, não tem por que estar ali, porque você está perdendo tempo. Então, pô, eu sei que
saber a qualidade do sono, saber a alimentação daquele paciente, saber se ele bebe, por exemplo, é importante porque em determinadas condições eu vou precisar de um processo de hipertrofia muscular e isso gera alteração, essas intercorrências, essas condições sociais, desculpa, geram influência desse processo. Então você não tem que perguntar só porque, pô, só porque você é fofoqueiro, você quer saber se o cara bebe, se o cara dorme bem? Não, pô. Tem que ter algum sentido naquilo, beleza? E os testes que a gente vai fazer também, que sejam funcionais, eles têm que ter sentido, pô. Não é porque você acha o teste legal. Aquilo tem que ter sentido para o paciente, porque você vai propor de intervenção. Senão você está enchendo linguiça. Beleza? E como avaliar, né? A gente precisa também ter parâmetros dentro do que a gente está avaliando. Se você faz de qualquer jeito, se você não tem parâmetro nenhum, não tem nível de comparação. Você faz um teste uma hora de um jeito, não padroniza aquilo, não dá para basear o que você vai gerar de resultado no que você propôs de conduta naquele teste, porque simplesmente você está fazendo de qualquer jeito. Não tem comparação quando você fez lá em X data com o que você fez hoje. Você tem que estabelecer parâmetros nessa avaliação. Então, dentro da avaliação, basicamente, a gente tende a buscar alguns determinantes, né? Reconhecer o território. Então, saber a modalidade que o nosso atleta, que o nosso paciente, que o nosso cliente está inserido é importante, o ambiente de atuação, o nível de competitividade que ele está inserido e a rotina ou a rotina de trabalho dele é importante dentro daquele contexto. Então, dentro de uma anamnese, essas informações são relevantes para o nosso processo de reabilitação, porque a gente vai propor de conduta, que é para manejo de carga, manejo das demandas que ele está tendo no dia a dia e para orientação, que isso gera influência. A gente vai entrar mais à frente falar algumas coisas sobre isso. As características do inimigo. Então, as características do inimigo aqui, o inimigo é a lesão, é a queixa que o paciente tem que ele chegou até você. Então, num contexto coletivo, no ambiente coletivo, uma equipe, por exemplo, que seja algum esporte coletivo, a prevalência das lesões naquele ambiente coletivo, a magnitude e gravidade dessas lesões, o histórico delas, né? Os dias de afastamento que elas acabam impactando, e o prejuízo à performance e o prejuízo financeiro. Isso são informações importantes que a gente precisa captar e que a nossa avaliação vai nos ajudar. Num ambiente individual, pensando no indivíduo individualmente, né? As características antropométricas são importantes, perfil biomecânico e os aspectos psicossociais. Isso tudo que eu estou falando está no contexto da nossa avaliação. São informações que a gente vai captar ou na anamnese ou nos testes que a gente vai propor. E os atributos e meios próprios. Então, não adianta a gente querer fazer um monte de coisa padrão ouro na literatura se a gente não tem braço para isso, né? Pô, eu sei lá que para avaliar a força, eu preciso de padrão ouro é isocinético. Eu não tenho isocinético ao meu alcance todo dia, né? Mas eu vou deixar de avaliar porque eu não tenho? O ótimo é inimigo do bom, né? Se você só busca, só pode fazer com o que você tem de melhor evidência, que tem de padrão ouro, e o que tem ali que pode suprir aquilo, você acha que não tem tanta relevância, você não utiliza, então você acaba se prejudicando e prejudicando seu paciente. Então, saber os recursos e materiais disponíveis que você tem no ambiente que você está inserido, a disponibilidade de pessoal. Quem aqui já ajudou, já participou lá da avaliação na escola naval, sabe, pô, o contexto deles lá na Marinha, na escola naval, é de 3, 4 fisioterapeutas da Marinha mesmo. Agora tem o pessoal do estágio, né, também. Para, sei lá, o número de nome, cara. Aspirante. O número de aspirantes que tem lá na escola naval. A Júlia tá lá todo dia, não foge nada da Marinha para ela. Então, cara, às vezes se eles fossem levar em consideração só o que eles têm ali de material humano,
é impossível eles fazerem uma avaliação como eles fazem hoje em dia. Então, a participação lá do pessoal ajudando nessa avaliação é muito importante, é muito relevante para eles conseguirem fazer isso. Então, isso tem que ser levado em consideração também. Como você vai fazer isso? Você tem braços para isso, você tem pessoas para poder fazer o que você pode estar querendo propor. O tempo de disponibilidade para intervenção, tanto pensando na avaliação, quanto pensando no que você vai propor de intervenção dentro do achado que você teve. Se você vai, de fato, conseguir intervir dentro daqueles achados que você obteve. E as habilidades terapêuticas. Isso é fundamental. A gente está num processo de constante aprendizado, então buscar conhecimento, acredito que todo mundo está aqui já está nessa caminhada. Isso aqui é importante para a gente durante todo o processo de formação, durante todo o processo profissional. Aí, para inserir lá o contexto da reabilitação fisioterapêutica, na reabilitação da reconstrução do ligamento cruzado anterior, tem esse artigo aqui que no título dele ele já traz uma bomba, né? Ele quis chamar a atenção. Ele fala que 55% das pessoas que passam por reconstrução do ligamento cruzado anterior não voltam ao nível competitivo pré-lesão. Então, assim, é um índice alto, né, gente? Assim, mais da metade, praticamente, das pessoas que passam por reconstrução do ligamento cruzado anterior não voltam à performance anterior à lesão. Isso é um dado muito importante. Então, o que a gente está fazendo na fisioterapia? Será que isso tem influência do nosso processo de tratamento, do nosso trabalho? Talvez aqui a gente esteja influenciado, esteja enviesado pelo ambiente que a gente está inserido. Eu acabo tendo contato com um monte de profissional, top, dentro da fisioterapia esportiva, galera da SONAF, até os estagiários que eu tenho contato são de alto rendimento, então estou meio que enviesado. Mas, cara, essa não é a maioria. Dentro da fisioterapia, a gente ainda peca muito dentro da nossa profissão. E tem muita coisa passando que está puxando para baixo o que a gente está fazendo, os resultados que a gente está gerando para os pacientes que precisam do nosso serviço. Tá? Então, esse dado de 55% de pessoas que não voltam à performance pré-lesão, ele é importante e a gente tem que pensar se isso não tem influência no que a gente está propondo como profissão, como conduta, pensando no coletivo, né? Nós, fisioterapeutas. Outro dado que ele traz lá nesse estudo, 81%, deixa eu ver se está marcando isso aqui. Peraí. Tá. 81% das pessoas retorna à prática esportiva, que passa pela reconstrução do ligamento cruzado anterior, e apenas 65% retorna à sua modalidade. Ou seja, o cara lá que joga bola, nem todo mundo volta a jogar futebol. O cara volta a praticar esporte, mas sei lá, ele vai fazer ping-pong. Ele vai só correr. Ele vai só para academia, sei lá. Ele não volta para o futebol. Ou ele não volta para o vôlei, que seja, para não falar só do futebol. Então, é um número grande também, relevante. E o dado que já está lá no título de 55% que volta ao nível competitivo pré-lesão, né? Esse outro estudo aqui, ele trouxe que pacientes que passam pela reconstrução no ligamento cruzado anterior, isso são dados dos Estados Unidos, né? De pessoas que têm a ruptura do ligamento cruzado anterior, 90% passa pela reconstrução do ligamento. Então, opta pela cirurgia. Então, uma grande maioria opta pela cirurgia. Tá? Qual o objetivo da cirurgia em si? Tornar o indivíduo capaz de retornar às suas atividades físicas no nível pré-lesão, com menor risco de sofrer uma nova lesão, né? Só que esse é o objetivo da cirurgia. Só a cirurgia vai resolver a vida desse cara? Só pelo dado que a gente viu lá, a gente sabe que não, pô. A performance e o nível competitivo pré-lesão, ele não está ligado só à cirurgia. E isso é o menor dos fatores.
Se a gente não educar as pessoas para esse fato, que a reabilitação adequada com um profissional que sabe o que está fazendo é muito importante para o retorno dele à atividade física e retorno dele ao nível que ele tinha anteriormente, a gente não, a população não vai entender isso, tá? Porque eles acham que, tipo, lesionou ali, tá fadado a nunca mais voltar a ser como era antes. Mas fazendo um trabalho adequado, a gente consegue ter bons resultados. Só que isso não está disponível para todo mundo, infelizmente, tá? Então, só fazer a cirurgia não é um fator. Dentro do planejamento de uma pessoa que passa pela reconstrução do ligamento cruzado anterior, tem que estar reabilitação fisioterapêutica. Se não está, eu ouso dizer que é melhor não fazer cirurgia, pô. Se você não tem no planejamento um acompanhamento adequado, ou condição financeira para arcar com isso, e não se planeja adequadamente para isso, adia, pô. Porque a chance e o número de pessoas que acabam ficando, às vezes, pior, com um monte de sequela, não conseguem retornar à atividade física e acabam com várias alterações, prejudicam outras coisas no dia a dia dele, nas atividades de vida diária, por exemplo, é grande. Gente lá na clínica, por exemplo, a gente é um serviço um serviço particular e, assim, a tendência das pessoas é procurar um serviço ou que venha pelo plano, que a pessoa já paga o plano de saúde caro e tal, tenta lá fazer a reabilitação, a maioria das vezes, pelo plano, né? Quando chega para a gente lá na clínica, no serviço particular, ou é a maioria, ou é a galera que já tentou no serviço por plano de saúde que não deu certo, ou é uma galera que está muito bem instruída, tá? Mas a grande maioria é que já fez alguma alternativa e não teve resultado. Então não é aquela coisa fácil de se tratar, tá? E aí chega muita gente pra gente lá, pós-operatório tardio, com um monte de alteração que, cara, no início já tinha que ter sido feito uma intervenção, já tinha que ter melhorado aquilo. Só que às vezes a pessoa não foi instruída, simplesmente. Ou passou lá pela cirurgia, não foi orientada a procurar um tratamento, só foi, deixaram levar. O cara simplesmente não foi orientado a um posicionamento adequado, ao que ele fazia ali depois da cirurgia. Tem um monte de gente que chega perdido. Perdido, perdido, perdido. E isso prejudica muito o processo de reabilitação, tá? Nesse dado aqui, ó, desse estudo, ele traz uma informação, é uma janela grande, né, mas é relevante, de 6 a 31% de pessoas que fazem a reconstrução do ligamento cruzado anterior sofrem a relesão da, da reconstrução do ligamento, da ligamentoplastia, tá? E 1/3 não retorna ao esporte. Pô. De cada 3 pessoas, uma não consegue voltar à atividade esportiva. É muita coisa, gente. É muita coisa. É um dado assim, pô, o Mr. Bean tá ali assustado com isso. Então, a gente tem que trazer esse dado, e isso aqui é informação importante para se passar para o nosso cliente, para o nosso paciente. A gente tem estudo que passa essa informação para a gente. E isso aqui dá base para o que você vai propor de conduta para ele, porque você vai propor lá do plano terapêutico para ele. Porque, se o cara sabe disso aqui, se eu passo tô pensando aqui, eu, ignorante na área da fisioterapia, se eu passo por uma cirurgia de reconstrução do ligamento e alguém fala isso aqui para mim, eu ia ficar com medo, pô. Caraca, a galera faz isso e não melhora, pô. A grande chance de tu não conseguir voltar a fazer as coisas que você quer. Então, isso é importante, é um dado que é relevante para a gente passar para o nosso cliente, para o nosso paciente. Beleza? Então, pô, a gente fala muito da fisioterapia dentro da reconstrução do ligamento cruzado anterior, da reabilitação. A expectativa da fisioterapia nesse processo é essa aqui, pô. A gente
Isso aqui é um leopardo, né, não? A realidade é essa, pô. A gente é um gatinho, pô, na conduta que a gente propõe, no que a gente tem feito como profissão. Tem muito resultado ruim, pô. Muito resultado ruim. Mais uma vez, a gente acaba, a maioria aqui deve estar num contexto inserido, acompanhando profissionais, numa realidade que é enviesada. E essa não é a realidade da maioria da nossa profissão. A realidade é essa aqui, tá? Vocês estão vendo o meu cursor? O que eu estou apontando? Não, né? Não. Não. Eu não tô vendo não, Raul. Eu estou vendo. Estou aqui que nem um idiota apontando o negócio e não funciona. Espera aí. Parece não. Tá, beleza, foi. Importante. Tô perdendo o jogo do Flamengo. Ô, Robson, eu vou te tirar da aula agora. Não tô entendendo o que você tá fazendo. Olha só, na tô moral. perdendo o jogo do Flamengo. E o Flamengo Eu sou Deixa o cara aí. Eu sou flamenguista, mas eu fui criado com botafoguense, Tá então eu tenho um perdendo pouquinho nada, de como ele tá superstição. perdendo. Então, Mário, eu tenho um pouquinho de superstição, porque eu fui criado com o padrinho botafoguense. Então, assim, tá perdendo porque eu não tô vendo, pô. Então, presta atenção no que eu tô falando, que perdendo, por favor, para não ser à toa, sacou? Beleza. Contextos importantes para a gente levar em consideração, tá? Dentro de uma avaliação, dentro do processo de tratamento. Modelo biopsicossocial, vocês já devem ter ouvido falar disso. Tem galera aí que ouviu, é impossível não ter. Uma grande parte já ouviu, né? Dentro da avaliação, modelo biopsicossocial, ele é relevante porque a gente vai ter ali de resposta, que a gente vai coletar de informação dentro da avaliação do nosso paciente. Então, o paciente, ele vai chegar ali, a gente vai fazer a avaliação, a anamnese e tal, vai fazer os testes físicos. A gente tem alterações ali biológicas, alterações psicológicas e sociais. O biológico, às vezes, é o mais fácil da gente achar, né? O cara que tem uma hipomobilidade, que tem está num processo sei lá, uma lesão aguda. Então, aquilo ali é fácil de ser identificado. O psicológico social depende. Tem coisa que é fácil você ver a interferência daquilo naquele paciente, tem coisa que não é tão óbvia. Às vezes você vai captar, não é na primeira avaliação, é durante o tratamento, tá? E o paciente, ele não se apresenta assim pra gente, né? Bonitinho. Pô, não tenho meu coisa. Será que meu mouse aparece? Meu mouse aparece, não aparece? Aparece. Aparece. Sim, sim. Tá. O paciente não chega assim pra gente bonitinho, que é simétrico, né? As interações biológicas, psicológicas e sociais. Ele vai apresentar para a gente, vai aparecer para a gente, em alguns contextos, o biológico está muito presente ali, o psicológico nem tanto, o social tem alguma relevância. Em outros contextos, o psicológico e o social está gritando, o biológico não é tão importante. Isso aqui, normalmente, paciente com dor crônica é a forma de apresentação dessas interações psicossociais, né? Então, às vezes o biológico não tem tanta relevância mais, mas o contexto psicológico e social é o que está gerando mais impacto naquele contexto ali, naquela queixa que aquele paciente está tendo. E a gente precisa saber que isso existe, primeiramente, né? Para poder identificar de alguma forma. Senão, vai passar batido e a gente vai ficar baseando a nossa conduta, o que a gente vai propor de intervenção com os achados lá na avaliação, só no campo biológico, e você tem grandes chances de se frustrar e não ter resultados relevantes. Beleza? Essa aqui é mais uma apresentação. O diagrama da CIF também não é novidade para ninguém, e isso vai basear a nossa avaliação e a nossa conduta também. Não vou falar isso, porque eu não vou dar spoiler. Mas, cara, isso aqui é base para qualquer avaliação, para qualquer prescrição que a gente for propor de atividade para o nosso paciente. Condição de saúde é importante, a CID está lá dentro da CIF para isso, tá? Mas ela não é o principal. Condição de saúde, às vezes, não tem a relevância que a gente acha que tem.
tá? E aqui, isso aqui a gente precisa pensar, né? As funções e estruturas acometidas, as atividades, as limitações das atividades e as restrições de participações no contexto daquele paciente, daquele cliente que está na sua frente. E os fatores ambientais e pessoais que geram influência para aquela queixa, tá? A gente entra mais a fundo não, mas a gente vai citar isso mais na frente também, tá? Outra informação importante, outro conceito importante, além do modelo biopsicossocial, da CIF, é a pirâmide aqui da performance física. Quando a gente está pensando em performance física e habilidade, tá? A gente tem a base da pirâmide que a gente está vendo aqui na imagem, que são as propriedades do movimento, né? Então, as propriedades do movimento nada mais são que os componentes fragmentados desse movimento. Então, tá lá, exemplo, né? Mobilidade articular, força muscular, flexibilidade dos tecidos, propriocepção, controle motor, tudo isso é uma propriedade do movimento. Ela é base da pirâmide, ela dá suporte para a performance funcional, para a habilidade. Só que ela não é a única responsável por essa performance, né? A gente não pode acreditar que a nossa intervenção baseada somente nisso, em ganhar mobilidade, ganhar força, vai gerar performance, vai gerar melhor habilidade dentro de um contexto, dentro de uma atividade. Não, não vai, tá? A performance física são tarefas realizadas de modo controlado, consciente. Então, são atividades ali, né, de sprint, salto, cut, chute, arremesso, tá? Corrida, que seja, tá? Isso é performance funcional, beleza? E a habilidade é o contexto que aquele cara está inserido dentro de um esporte, é a habilidade de fato dele que ele tem dentro daquela atividade, tá? Se a gente tá lá, tarefas realizadas no contexto real de uma prática esportiva, de uma tarefa no dia a dia, beleza? Essa frase aqui, pô, é muito importante, tá, gente? No contexto esportivo, desenvolver, aí que eu já tinha falado da base da pirâmide ali, né? Desenvolver capacidades motoras básicas de forma isolada não é sinônimo de performance, tá? O melhor atleta de futsal, futebol, vôlei, basquete, qualquer que seja o esporte, ele não é necessariamente o que tem mais força, o que tem mais flexibilidade, o que tem mais velocidade, o que tem mais resistência, tá? O corpo é um sistema de aprendizagem que responde ao contexto que está inserido. Então, não dá para a gente achar que as nossas intervenções baseadas em ganho de força, em ganho de mobilidade, vão gerar, lá no final da pirâmide, melhora das habilidades finais do paciente dentro de um contexto. Não necessariamente vão, tá? Elas são base, mas não geram influência direta. Isso aqui, quem já se familiarizou com a imagem, é a foto da chegada dos 100 metros rasos na Olimpíada agora de Paris. Pô, todo mundo chegou junto, cara. Foi maneiro demais isso aqui. Pô, a diferença ali do primeiro lugar para o segundo, você vê aqui nessa imagem aqui, em milésimo de segundo, não tem, né? Eles tiveram que pegou outro número lá no final para ver a diferença entre um e outro. Cara, surreal. E a performance desses caras aqui é, tipo, enorme. Se a gente voltar lá na Olimpíada daqui no Brasil, por exemplo, existia um cara que era fora da curva. Às vezes ele passava isso aqui, a linha de chegada lá, virado para a câmera, não é aqui o caso da foto, mas virado para a câmera sorrindo. Parecia até que ele não dava o máximo dele ali na chegada. Ele tem aqueles contextos de habilidades, ele foi inserido na prática dessa atividade em si durante a vida inteira dele, como todos os outros, pô, como todos os outros. Mas ele tem algumas coisas que os outros não têm que acabam ajudando ele numa performance muito acima da média. Muito acima da média. Tem gente que elabora um monte de hipótese por que ele era tão foda assim.
a biomecânica, a largura da passada, a estrutura corporal dele, tem uma porrada de hipóteses. Mas, assim, vocês acham que o pessoal ali que não conseguia acompanhar ele não treinavam tanto quanto ele? Às vezes treinavam até mais, só que não conseguiam atingir essa performance dele, tá? E aí a performance dele está inserida dentro desse contexto, dentro dessa atividade. Pô, todo mundo conhece o Bolt, né? Um corredor, pô, surreal. O cara, enquanto ele foi atleta nesse esporte, não tinha para ninguém praticamente, para ninguém. Eu vi um dado lá no outro dia que dos 10 melhores tempos dos 100 metros rasos, quatro ou três são dele. O restante, que não é dele, são de atletas que foram pegos no antidoping. Sim, pô, era um fenômeno, pô. Um fenômeno. Não significa que a galera que está aqui não treinou tanto quanto ele. Só que tem algum contexto que inseriu ele nesse esporte que, tipo, o cara é acima da média. Tanto que isso é baseado no esporte lá que ele estava inserido, na corrida. Alguém sabe aqui que o Bolt tentou ser jogador de futebol? Ninguém sabe, né? Não sabe. Algumas pessoas vão saber, mas nem todo mundo. Todo mundo conhece o Bolt como corredor, ninguém conhece o Bolt como jogador de futebol. Ele se aposentou da corrida, a paixão dele era o esporte, ele jogava, ele gostava do futebol. E aí ele tentou ser jogador. Ninguém sabe porque foi um fiasco, não deu certo, tá? Quando ele começou, largou lá a corrida, ele, pô, as notícias eram tipo assim, caraca, todo mundo espera, o cara corre pra caraca, bota ele lá no campo pra poder disputar, não tem Bruno Henrique certo, pô, antes da lesão. Então, cara, vai dar certo, pô. Só que não é assim, né, gente? O cara é rápido, o cara é forte, tem um desempenho foda, mas botou num contexto totalmente diferente do que ele era diferenciado. E aí, pô, aí ele chorou lá, que ele não teve oportunidade que ele realmente precisava e tal, porque não deu certo. Era ruim de bola. Ou às vezes nem era, mas assim, cara, os caras que estão inseridos ali do futebol, os caras treinam desde a base para isso. Então é muito diferente o cara que está lá desde a base treinando fundamento, está nesse contexto praticamente a vida inteira, o cara que, pô, sei lá, não sei quantos anos o Bolt parou, 30 e poucos anos, para tentar entrar dentro desse meio, é muito diferente, tá? Então, acredito que ele era muito forte, ele é muito rápido e tal, mas não dava certo para esse tipo de esporte, porque não estava inserido nesse contexto há muito tempo, não fez parte do treinamento dele como atleta, beleza? Então, é dependente. Outro conceito, aí também todo mundo deve estar careca de saber, sistemas complexos, né? Quando eu penso numa lesão, a gente não tem linearidade do que a gente vê lá de achado ou das alterações dentro do contexto biológico, por exemplo, com a lesão. A gente tem interação entre essas alterações, por exemplo, para a lesão da LCA um valgo dinâmico, uma fraqueza da musculatura posterior e anterior da coxa, podem gerar influência, mas não significa que você ter isso vai te levar à lesão. Nem significa que o cara que é muito bom nisso, ele também tem risco zero, né? O risco ele está para todo mundo. Então, a gente tem essa interação entre esses fatores que podem levar a um risco de uma lesão, de uma possível lesão. E aí, pô, todo mundo já deve ter tido alguma aula, já deve ter sido inserido nesse conceito. A gente tem lá os fatores determinantes que estão aqui com a bolinha mais grossa, né, circular mais grossa, eles são mais importantes, segundo o que a gente tem de estudo, de literatura, mais determinante para uma lesão, por exemplo. Mas, e aí as interações aqui entre cada fator, quanto mais grosso, maior a interação entre eles. Quanto mais fino, menor a interação. Então, a gente tem essa interação entre fatores ali que a gente acha biológicos, psicossociais também, mas e dentro de um contexto, pensando numa lesão esportiva, por exemplo, não tem linearidade, não significa que ter uma fraqueza muscular vai te levar a uma lesão de ligamento cruzado anterior, por exemplo. A gente fala, ó, tem lá os exemplos. Num atleta de basquete,
o valgo dinâmico é importante, a fraqueza da musculatura de quadril é importante, evento incidivo, a idade, tudo isso tem alguma relevância. Num outro contexto, numa bailarina, por exemplo, que está aqui, outras coisas são importantes. A fadiga é um fator muito importante para o risco de lesão de ligamento cruzado anterior. Aqui tem uma interrogação, talvez, de fatores que a gente não tem conhecimento ainda. Então, tem coisas que a gente nem enxerga, que podem ser relevantes para determinar uma lesão. Então, voltando a todos esses conceitos, a pirâmide lá de habilidades, da performance física, cara, se a gente botar lá a CIF, ela se encaixa ali, pô. As propriedades do movimento são as funções e estruturas do corpo. A performance funcional são as atividades e a habilidade é a participação, é o contexto social, tá? E, quando a gente pensa em fatores pessoais e fatores ambientais, o modelo biopsicossocial, né, social, psicológico, tem influência nisso também. Isso pode ser um fator importante quando a gente pensa todos esses conceitos. Isso é claro para a gente e a gente avalia o nosso paciente, vê o nosso paciente, a gente tem isso como base para propor a nossa conduta ou para elaborar a nossa hipótese, vai ficar mais claro, talvez, e a chance da gente acertar é melhor. Tá? Aqui está lá também inserido dentro desse contexto os sistemas complexos, né? A interação entre essas condições que podem levar a um risco de lesão. Então, pensando na avaliação, a organização esquemática é basicamente essa, passar rápido. Anamnese, que é o processo de escuta, né, do paciente, a gente coletar as informações importantes e relevantes do que ele está passando para a gente. O exame físico é lá, sei lá, um exame que a gente vai fazer, um teste traumato-ortopédico, sei lá. E os exames complementares, às vezes vão ter alguma relevância e outras nem tanto quanto alguns pensam, tá? Aqui a galera também já deve ter visto, né? Avaliação médica. A gente basear lá muito do que a gente propõe de conduta, a gente vê em grande parte da profissão, eles se baseiam no modelo médico, né? Basicamente, a avaliação médica é isso aqui. O paciente chega lá com sintomas e incapacidade, dor e déficit funcional, o cara vai captar ali de informação. Os exames são os testes provocativos que ele vai fazer, exames de imagem que ele vai propor. O diagnóstico é simplesmente patoanatômico, basicamente a CID, né? Tá? E o tratamento, dentro da medicina, é fármaco ou cirurgia, mete a faca nesse cara. Então, indica para fisioterapia, às vezes, falando o que a gente tem que fazer, né? A reavaliação deles, o cara volta lá, ou nem volta, né? Melhorou, às vezes nem volta no médico. O cara pergunta se está melhor, sarou, beleza. Às vezes nem faz, nem olha para ele. Tá beleza, não tá sentindo mais nada, alta, vai com Deus, até logo. Passou. É isso. Beleza. Isso é da profissão deles, da intervenção deles. Tem gente que faz isso aqui dentro da fisioterapia, né? Tá errado pra cacete. Às vezes nem avalia, ou se avalia, não reavalia lá no final para ter algum parâmetro. Pô, surreal. Grande chance de não dar certo. Não tem a menor chance. Dentro da avaliação fisioterapêutica, né? A gente capta lá sintomas de incapacidade, a dor e o déficit funcional. O exame é uma avaliação sintomatológica, a aplicação de testes funcionais que façam sentido para aquele paciente, para aquela condição, para aquele contexto que ele está inserido. E o diagnóstico é cinético funcional. São as alterações que a gente viu, que a gente obteve com a nossa avaliação. E aí, dentro disso, dentro do diagnóstico cinético funcional, baseado em todos aqueles princípios que eu falei lá, o modelo biopsicossocial,
a CIF, tudo isso vai gerar influência para a nossa hipótese, a gente vai propor um tratamento que é baseado em recursos físicos, em cinesioterapia, exercício, terapia manual, o que seja. São as nossas ferramentas como profissional. E aí a gente vai conduzir o processo de tratamento. A reavaliação é a avaliação sintomatológica novamente, né, que a gente fez lá no início. O cara melhorou, beleza e tal. E não é só isso, né? Porque muita gente é só isso, basicamente. Se melhorou, beleza, é alta, vai com Deus, mas não é. Então, a reavaliação é a reaplicação de tudo que você fez inicialmente ou que você fez durante o processo de tratamento. Porque aqui está exemplificado lá uma avaliação, uma reavaliação, mas a avaliação a gente fala que ela é contínua, né? Ela é durante o processo de tratamento. Durante esse processo, a gente vai retestando, vai propondo novos testes que a gente não fez lá no início, ver se essa hipótese que a gente moldou lá no início, que a gente pensou lá no início, ela vai modificando conforme a gente vai tendo contato com o paciente e colocando ele durante as atividades. E, tipo, tem coisas ali que na primeira avaliação você não conseguiu captar, e você vai captar depois e aí vai propor uma intervenção ou propor um teste para aquilo, tá? Então, a avaliação ela é contínua, não é basicamente um primeiro encontro e um último encontro, né? E aí a reaplicação desses testes. A alta, ela precisa ser baseada no que a gente fez de avaliação. Se é só controle dos sintomas, pega, pô. A chance de você ter uma recidiva, por exemplo, que está no campo do nosso escopo como profissional, ela é importante, tá? Então, a gente precisa ter padrão, precisa levar em consideração a nossa avaliação. Não é fazer por fazer. Ela tem que moldar a sua intervenção, te ajudar no que você vai propor e te ajudar para você dar alta para o seu paciente com segurança. Dar alta para o paciente com segurança, você vai ter benefício de... o paciente vai adorar isso, ele vai te admirar como profissional e muitas vezes ele vai te indicar e tal. Então, isso é o seu marketing, pô. É o que você vai propor de melhora lá com o teu paciente. Você vai atingir de resultado com o seu paciente. Passar rapidinho também, dentro da avaliação a gente tem diversas coisas, identificação, histórico de doença pregressa, doença atual, fatores modificadores daqueles sintomas são importantes, tá, dentro da nossa avaliação, exame físico, a ectoscopia, a palpação, os testes propriamente dito, né, de determinação estrutural e os testes funcionais, e exames complementares. Então, a gente tem uma gama enorme de ferramenta para avaliar. Aí é aquilo que eu falei, também tem muita coisa. A gente não consegue fazer tudo, e nem cabe fazer tudo, tá? E a gente é até privilegiado, né? Porque muitas das coisas que a gente utiliza no nosso processo de avaliação, na fisioterapia, a gente não precisa ter um custo elevado. Tem coisas que vai deixar mais bodoso ali, vai ter um custo maior, mas a grande maioria não é assim, cara. Então a gente não tem desculpa para não avaliar, tá? Aqui estão algumas ferramentas que a gente pode utilizar para avaliação. Não vou entrar a fundo em cada item aqui, não. A galera já viu isso aqui. Então, tá um dinamômetro aqui, tem um monte de coisa que a gente pode utilizar no processo de avaliação, tá? E aí, pensando nas nossas ferramentas como profissional, tá? Eu coloquei aqui, por exemplo, um estudo e alguns artigos falando sobre a reabilitação no pós-operatório de LCA. A gente tem um documento da SONAF, por exemplo, que foi feito com os profissionais especialistas na área e que atuam dentro desse meio, de testes ali que são importantes para critérios de retorno para o return to play, né? Para o retorno ao esporte após essa reabilitação. Então, ó, a gente tem que... Não sei se dá para ver aí direitinho, galera. A gente tem alguns questionários aqui, ó, COS, ACL, tem a pontuação necessária para você liberar o seu paciente com segurança após uma reconstrução do ligamento.
índice de simetria de extensores de joelho, índice de simetria de flexores de joelho, os testes de salto, né, ropes, né, o single, o triplo, o crossover, tem índices ali determinantes que podem basear a sua a alta do seu paciente, teste de agilidade figura inteira, o tempo de retorno é um determinante, está aqui entre 6 a 9 meses, atingindo as notas mínimas em todos os critérios acima. Assim, o tempo é importante, mas não é o único fator. Todo mundo viu agora o caso do Neymar, né? Tá com tempo, tá com 9 meses de habilitação, não sei, 8, 9. Tentaram lá, estavam vendo para dar alta ele não deve ter atingido os índices, né? Ninguém tem informação disso, eu pelo menos não tive. E ele vai, vou sim, Marlon, disponibilizo depois. E aí ele vai continuar a reabilitação, pô. Não é porque ele atingiu lá os 9 meses que ele vai voltar à prática esportiva. E ele é um atleta de alto rendimento, acredito que ele está sendo bem acompanhado, bem instruído. O profissional que está com ele é qualificado. Pô, beleza, é critério. Não atingiu, não vai voltar, pô. O risco desse cara se lesionar é maior, tá? Então aqui, ó, alguns pontos importantes dentro desse estudo aqui, ó. Voltar à prática esportiva, só do cara voltar à prática esportiva, ele está no risco, tá? Voltar à prática esportiva em alta demanda aumenta o risco em 4 vezes. Se o cara volta para a prática esportiva, ele tem 4 vezes mais chance de se relesionar, tá? O retorno após 9 meses, após esse período, ele reduz o risco em 50%, tá? Não significa que ele é o único fator, como eu falei para vocês. O tempo é importante, ele não é o único, mas, cara, vai acontecer do cara que não atingiu todos os índices de critério e ele não tem 9 meses ainda, sei lá, vai estar com 7, 8 meses, vão dar alta para ele. Vai voltar para o esporte, por exemplo. Pode ser que aconteça, pô. Esporte de alto rendimento envolve muito dinheiro, né? Como é que tu explica lá para a direção, para o clube, que o cara atingiu todos os índices, mas você vai segurar ele ainda? Às vezes você não consegue, tá? Pode ser que isso seja um argumento, mas não é garantia que você vai segurar ali. Mas segurar pelo menos 9 meses para o retorno à atividade esportiva, de fato, reduz em 50% o risco de relesão, tá? A simetria de força, por exemplo, de quadríceps, ela tem uma redução de 3% do risco de relesão para cada 1% mais simétrico. Então, o cara lá tem uma simetria importante, a cada 1% que você deixa mais simétrico, ele reduz 3% do risco de se lesionar. Então, pô, é uma coisa que a gente tem que avaliar, a gente tem que controlar para poder entregar resultado e diminuir o risco desse cara se machucar novamente. Beleza? Aqui, ó, coloquei alguns questionários importantes, pensando no Return to Play. O COIS, o ACL, o LISHOM. O COIS e o ACL principalmente. O COIS avalia a função e o ACL avalia a cinesiofobia. A gente vê muito paciente... E, às vezes a fala do paciente, o cara não é profissional, né? Ele joga, sei lá, joga full futebol, que seja, que ele se lesionou lá por recreativo, né? Um monte fala, pô, no início do tratamento, na metade do tratamento, pô, não vou jogar bola nunca mais. Não quero voltar e tal. Tem um monte de gente que tem essa decisão. Tem gente que, pô, quer e tal. O profissional não tem escolha, quer voltar, né? É a profissão dele. Mas o cara que é amador ou joga ali por hobby, às vezes nem pensa. Eu já peguei um monte que, pô, não quero voltar, não, pô. Quero só ficar bem, poder fazer as atividades, fazer atividade física com segurança, levar meu dia a dia de boa, mas não quero voltar a jogar futebol. Tenho medo. E esses questionários avaliam a prontidão psicológica, né, que a gente chama, o medo com relação ao retorno à atividade, aos movimentos durante uma atividade. Isso é um fator importante para a relesão. Então, tem um dado, acho que eu não trouxe aqui, mas ele é importante, que eu não vou saber a porcentagem agora, tá? Que ter medo de fazer movimentos de mudança de direção, ou que seja de inserção à prática esportiva,
traz um índice maior, porcentagem maior daquele indivíduo se relesionar. Então, pessoas que têm medo de fazer cinesiofobia, por exemplo, eles têm índices maiores de relesão, tá? Então, essa prontidão psicológica, a gente precisa treinar durante o processo de tratamento, tá? Eu vou falar disso na prescrição de exercício, raciocínio na prescrição de exercício, e isso precisa estar no nosso raciocínio mesmo, tá? Então, pô, é saber as ferramentas que a gente tem, mas saber utilizá-las. Senão você vai passar vergonha, porque quem está vendo às vezes sabe, ou você vai fazer de modo cagado. Às vezes vai até conseguir, né? O cara aqui que está com o martelo tentando pregar o parafuso, talvez ele consiga, mas quem vê acha ele um imbecil. E ele vai perder muito mais tempo para fazer isso, tá? Então, é saber utilizar as ferramentas que a gente tem, tá? Quando utilizar, tá? Então, isso aqui é uma frase que acho que todo mundo já viu isso aqui. Quem não avalia, não trata, né? Mas a gente ouve, mas nem todo mundo está fazendo isso, né? Eu trouxe esse artigo aqui, é um ponto de vista, tá, gente? Do autor aqui que publicou, mas é muito bacana. Ele faz uma pergunta sobre dor lombar, tá? Não tem nada a ver com a reabilitação de LCA, mas vale para o nosso raciocínio. Será que os maus resultados que a gente tem em estudos em pacientes com dor lombar são uma surpresa realmente para a gente? Por quê? Tá? Quais os argumentos que ele utiliza? E que isso é base do que a gente tem de evidência, do que a gente tem de estudo. É o que basicamente a nossa, que a gente propõe lá nos estudos que a gente faz pensando nas patologias. A gente tem um limitado corpo de evidência em relação à efetividade de muitos dos tratamentos fisioterápicos para várias condições de saúde. Então, a gente vê um monte de gente falando do que não serve. Se a gente for ver, a fisioterapia não resolve quase nada, pô. Porque técnica X não funciona para isso, técnica Y não funciona para aquilo. Caraca, todo mundo me fala o que não serve, pô, o que não funciona. Ninguém me fala o que funciona. A gente vê um monte de estudo, a maioria dos estudos, a conclusão final é que tal técnica não funciona para tal condição. Se você for olhar os estudos, cara, se a gente for raciocinar em cima daquilo e raciocinar dentro do que a gente se propõe como profissional, a maioria não faz sentido. Não faz sentido nenhum, tá? A gente tem que ter cautela, então, com relação a isso, porque senão a gente vai achar que a nossa profissão não serve para nada. A maioria dos artigos, das evidências que nós temos, são de técnicas que não funcionam. É do que não deve ser feito, que não pode ser feito para determinada condição. A grande maioria, tá? Então, a gente tem que ter cautela, por quê? A gente tem limitações de ensaios clínicos randomizados que não consideram, de forma nenhuma, a heterogeneidade e a multicasualidade das condições de saúde. O que é isso? Diferentes padrões de curso clínico e fatores causais. Então, os caras propõem uma conduta para determinada condição, enfia todo mundo no mesmo balaio. Pô. O cara tem, sei lá, artrose no quadril. Não importa o que levou ele a ter aquilo. Ele tem artrose no quadril. A gente vai botar ele do estudo, vai fazer aqui um protocolo de intervenção e vamos oferecer para todo mundo aqui. Grupo controle, grupo intervenção. Vamos ver se vai funcionar. Porra, se a gente fala que a gente precisa avaliar para poder tratar de forma individualizada, por que o estudo vai botar um monte de gente no mesmo balaio por causa da condição clínica e propor uma intervenção da cabeça dos caras? A grande chance de não dar certo, pô, porque tem gente ali que não precisa daquilo, pô. Que aquela intervenção não vai causar benefício. Às vezes alguns vão ter benefício no chute, porque não avaliou ninguém. Por que o cara tem aquela condição? O que levou ele àquilo? Tá?
Eles não levam em consideração também a multidimensionalidade dos fatores abordados em um tratamento fisioterápico. Então, pô, cara, o contexto muda muito. O cara que faz o tratamento, sei lá na Suécia, é diferente do cara que faz aqui no Brasil, é diferente da minha realidade lá na Exfísio para a realidade do cara que está numa clínica de saúde dentro de uma comunidade, por exemplo. O contexto dos pacientes que estão ali inseridos é diferente, o ambiente que o terapeuta está inserido é diferente, o conhecimento daquele cara é diferente do meu, tudo, um monte de coisa muda. E os estudos não consideram isso também. Tá? E, principalmente, né, eles não consideram que o tratamento deve ser no indivíduo e não na condição de saúde. As intervenções são pautadas para as condições de saúde, não para o indivíduo personalizadamente. Tá? Então, há grande chance de não estar errado. Então, basicamente, os estudos, a maioria dos estudos não dão certo porque não é o que a gente se propõe como profissão, pô. A gente precisa propor uma conduta de forma personalizada. E aí, pô, eu peguei um monte de coisa aqui que tem de artigo, por exemplo, esse artigo foi de uma palestra que eu fui dar para reabilitação após artroplastia de quadril e osteossíntese de quadril. E aí, o que deram de tema lá para mim era prescrição de exercício, protocolo de exercícios após esse tipo de cirurgia. Não tem na literatura um protocolo. Nem nunca vai ter, porque não é protocolo. Depende do paciente, da condição de saúde. Os protocolos não vão ter resultados porque eles só estão focados na condição de saúde. Tá? Então, o uso da evidência científica é fundamental, tá, gente? Mas a gente precisa realizar isso de maneira e ler isso, ter essa documentação, ter essas informações e analisar de forma crítica e reflexiva. Senão a gente vai vendo aí, acha que tudo é verdade, que aí a conclusão que você vai ter é que a fisioterapia não funciona, tá? Então, pô, eu não vou propor prescrição de exercício para reabilitação pós-operatória de LCA. Senão eu ia pegar aqui um monte de exercício bacana, bonitão para fazer, vocês vão fazer isso. Porque vai variar do paciente que vocês estão, do contexto que ele está inserido, do objetivo do paciente. Então, claro que a gente tem alguns tópicos ali importantes dentro de uma reabilitação, você pode propor uma conduta que, às vezes, você vai fazer de forma diferente da minha, mas o objetivo vai ser o mesmo e a eficácia vai ser a mesma. Tá? Mas não tem um protocolo, você tem que fazer X exercício para isso. Você tem que fazer tal atividade de mobilidade para isso. Tem variação. Então, pô, quando eu penso na prescrição de exercício com base na avaliação, ela é dentro do raciocínio clínico, dentro do que você teve de resultado na avaliação individualizada daquele paciente. Não porque ele é um pós-operatório de reconstrução do ligamento cruzado anterior. Basicamente, o que a gente vai levar em consideração dentro do tratamento fisioterapêutico, gente, se eu estiver passando o tempo, me fala aí. O jogo acabou, né? Perdeu. Pode ir. Acabou. Perdeu? Nem sei, não tô vendo. Perdeu. Caraca, tá vendo? Porra, isso tem que valer, tá, gente? Perdeu porque eu não vi. Vamos lá. Tratamento fisioterapêutico, a gente vai levar em consideração. Tentar acelerar para a gente ficar até tarde com vocês. A gente vai avaliar lá nosso paciente, aí dentro do contexto vou ter aqui uma hipótese. O cara vai ter deficiência de mobilidade e rigidez, sei lá, deficiência de função muscular, deficiência de função neural, vão ter barreiras e facilitadores naquele contexto, no ambiente que aquele paciente está inserido, deficiência em alinhamento corporal, alinhamento durante o padrão de movimento, tá? A gente obteve isso na nossa avaliação. Isso aí, não é receita de bolo. E essas alterações vão provocar as limitações nas atividades. Às vezes é o conjunto daquilo.
e vai provocar uma limitação em alguma atividade específica, tá? E as limitações na atividade vão causar restrições no meio social, restrições de participação, tá? O que a gente vai propor dentro da nossa conduta são técnicas, são exercícios baseados para aqueles achados que a gente teve. Tem coisa, o ouro está aqui, né? O cara, pô, uma conduta que às vezes ela vai pegar várias alterações que a gente viu ali numa mesma conduta. Tem alguma conduta que ela vai só ser específica para aquele outro achado. Só que o paciente nunca é só uma coisa, o cara não tem só déficit de mobilidade. Tem um monte de coisa associada, né? Tá lá o conceito da multidimensionalidade, dos sistemas complexos, é um monte de coisa que tem interação ali. Então, a nossa conduta vai ser baseada no que a gente viu na avaliação, tá? Tem conduta que, como eu falei, vai servir para mais de uma alteração que você viu naquele indivíduo, tá? E aí, quando a gente vai pensar na prescrição de exercício, na reabilitação, a gente tem 3 pilares ali que a gente tem que levar em consideração. Resposta e adaptação tecidual. A lesão, a imobilização, o estresse mecânico geram respostas e adaptações teciduais, tá? Segundo, a natureza do movimento. O movimento ele é tridimensional e ele é variável, tá? Importante, tá, gente? Ele é tridimensional e variável. A gente vai falar disso. E os fatores contextuais, o comportamento do indivíduo. Também é um pilar que a gente deve levar em consideração. Na resposta na adaptação tecidual, toda lesão ela vai provocar uma reatividade articular, tá? Quando essa reatividade é alta, a gente está lá na fase inflamatória de uma lesão aguda, por exemplo. Os sinais e sintomas são dores constantes, o indivíduo ele responde bem a anti-inflamatório, ele tem piora do movimento, por exemplo, quando estou pensando no pós-operatório de LCA, por exemplo, ele tem restrição da amplitude de movimento por dor, tá? Inicialmente. Quando essa reatividade articular está numa fase média, que a gente chama de fase fibroblástica, os sinais e sintomas modificam, né? A dor ela é intermitente, ela já não é tão constante, ela pode ser gerada por dor química ou mecânica, né? Com estresse mecânico. Os movimentos e posturas podem exacerbar os sintomas, então o movimento pode ter piora do que ele sente de dor, tá? Então vamos pensar no pós-operatório, né? E ele ainda pode responder bem ao anti-inflamatório, tá? A amplitude de movimento, a redução dela é causada por dor e a gente já tem uma restrição tecidual. Se a gente não intervir nisso, essa restrição tecidual ela vai se prorrogar, tá? E dependendo do tempo, pensando no pós-operatório de LCA, por exemplo, de novo, flexão, extensão de joelho, tá? Se a gente não intervir dentro de uma janela ali, tem coisas que fica muito difícil recuperar. Pô, já chegou o paciente lá com, sei lá, 4 meses de pós-operatório com déficit de extensão. Ou o cara já passou anos. Tem um paciente lá atualmente, uma paciente, até a Catarina que está atendendo, acho. É, a Catarina. Ela já tem mais de 1 ano de pós-operatório de LCA. E ela tem restrição de mobilidade para extensão. Cara, fica difícil de ganhar. Não é garantido que a gente consiga. Olha o tempo, a gente tem lá um monte de coisa de alteração tecidual ali, fibrose tecidual, que vai impossibilitar a gente ganhar manualmente ali, ganhar com prescrição de alguma atividade, tá? Depois, eu vou passando aqui, depois a gente termina para pergunta, senão vai enrolar para caramba, tá, Gustavo? No grau de reatividade baixa, na fase de remodelação ali, de maturação daquele tecido, a dor é presente ao estresse, é a dor puramente mecânica, tá?
A gente já tem ausência de resposta anti-inflamatória, que essa dor é puramente mecânica, né? E amplitude de movimento, ela vai ser por restrição tecidual, tá? Já tem uma adaptação do tecido, se a gente não interviu a tempo ali, ela vai ser importante, tá? Outro pilar importante, a natureza do movimento, né? Tridimensional e variável. Então, como a gente baseia a nossa conduta, as nossas intervenções, na natureza do sistema musculoesquelético e do movimento humano, que é tridimensional, tá? Os músculos, eles não agem de forma isolada, senão a gente fica lá, a gente trabalha lá agrupamento muscular anterior de coxas, extensores de joelho, na cadeira extensora, a gente consegue isolar ali, mas no dia a dia não existe isso, pô. Não existe isso. A gente trabalha de forma, os músculos agem de forma em conjunto. E quando a gente vai pensar em atividades específicas, atividades esportivas, por exemplo, a gente tem transmissão de força de outros músculos ou de tecidos em diferentes planos. Dá exemplo, às vezes, pô, eu pegar, fazer o lançamento de uma bola aqui, só com a potência do braço, é diferente se eu pegar impulso com o corpo e fazer o arremesso de uma bola. A gente tem transmissão de energia por toda a cadeia cinética, tá? Então, a gente tem essa ação em conjunto de vários grupamentos musculares para ficar em pé, para fazer atividades, então. Pô. Então, essas forças elas se propagam ao longo da cadeia cinética, tá? E aí, a gente tem esse conceito, sabe disso, mas como é costume a gente trabalhar dentro da reabilitação? Abordagem isolada, uniplanar e unifuncional, tá? Trabalha ali cadeira extensora, simplesmente flexão em um único plano, né? Só no plano sagital. Por exemplo, na lesão do LCA, que a gente tenta abordar aqui, a lesão do LCA é em que plano? Basicamente, o joelho ali a gente faz flexão e extensão, mas como que ocorre a lesão do ligamento cruzado anterior? Plano transverso, né? Membro preso no solo, a gente vai ter uma rotação da tíbia em relação ao fêmur medial, e aí vai rodar sobre o próprio eixo, plano transverso. A lesão ocorre assim. E aí, na reabilitação, a gente vai trabalhar só no plano sagital, a gente não faz um movimento de rotação utilizando o grupamento inferior, a gente não prepara o indivíduo para o contexto que ele vai estar inserido, porque se você pensa que ele não vai fazer esse movimento nas tarefas quando ele voltar à atividade esportiva, você está totalmente enganado, né? Então, a gente tem que trabalhar isso dentro do processo de reabilitação, dentro da nossa conduta. Trabalhar dessa forma aqui, isolado, uniplanar e funcional, você não vai gerar resultado, tá? E não vai melhorar, não vai levar o seu paciente, seu cliente, a performance que ele precisa. Aí aquele dado lá, que o pessoal não volta para a performance funcional anterior à lesão. Deve ter influência, né? Então, os exercícios, eles precisam ser multiarticulares, multifuncionais e multiplanares. Claro que, inicialmente, no pós-operatório, a gente vai ter limitação, a gente não vai sair fazendo um monte de coisa doida inicialmente, a gente tem algumas restrições. A gente tem lá uma ordem cronológica de algumas coisas que a gente precisa tem como objetivo inicialmente, e aí evolução, né? Também não dá para ficar fazendo a mesma coisa para sempre. Atingiu aquele objetivo, próxima fase, e a gente tem que chegar nesse ponto aqui. Abordagens que representem mais o nosso contexto como no movimento humano, né? Esse artigo aqui, ó, ele traz uma informação falando sobre a característica do treinamento funcional, né? Ele considera que o treinamento funcional, pensando dentro de uma função, ele é um trem de engrenagens. A gente tem lá um monte de coisa que tem influência, né? A força, a coordenação, a agilidade, a flexibilidade, a resistência, tá? A resistência aeróbica, um monte de coisa que gera influência. Só que ele está num contexto.
é uma engrenagem em conjunto. Quando a gente tem um déficit em alguma dessas condições aqui, alguma dessas engrenagens, a gente pode ter influência em toda a performance funcional, tá? Então, o treinamento ele é um conjunto de exercícios com a intenção de melhorar uma habilidade específica, funcional, associada à função diária, que é executada na tentativa de satisfazer uma função e atingir um objetivo prático, tá? Aí na prescrição de exercício, cara, elementos fundamentais. A gente tem um monte de coisa que a gente pode modificar quando vai prescrever um exercício. Qual a superfície de suporte? Usa algum implemento dentro desse exercício, alguma carga externa, por exemplo? Qual a ação que você pretende? Você pede para o paciente realizar? O ambiente, a posição que você vai colocar aquele paciente, segmento direcional, direção do movimento que você está pedindo, a altura que você está fazendo aquele movimento, aquela atividade, a distância, por exemplo, carga, duração, velocidade, tudo isso são elementos que a gente pode modificar dentro de um exercício. Às vezes a pessoa só pensa em número de repetição, número de série e peso. Não é isso. A gente tem um monte de coisa que a gente pode mudar. Só que isso, essas alterações aqui, essas modificações dentro de uma lógica, de um movimento, de um exercício que você vai propor, precisa ser feita de forma intencional. Você precisa saber, né, que você está fazendo isso, né, de forma aleatória e com objetivo específico, tá? Então, um mesmo exercício ele tem variações infinitas, muitas, tá? Então, o que a gente manipula no movimento? Tem um monte de possibilidades. Não é só peso, não é só repetição, não é só série, tá? Então, intervenções, exemplos de intervenções fundamentais na natureza do sistema musculoesquelético e do movimento humano, tá? Eu botei aqui alguns movimentos específicos. Pô, agachamento, por que você só faz agachamento simples? Pode botar lá a carga, sei lá, barra e tal, e simplesmente faz o agachamento pelo sagital. Pede para fazer um movimento associado de rotação do tronco naquele agachamento, um avanço, uma passada lateral, alternando os movimentos, cruzando, tá? A gente pode propor um monte de atividade, beleza? Aqui tem algumas estratégias, tá? Eu botei aqui nessa tabela. Assim, um exercício genérico, a gente pode evoluir para um exercício mais específico, né? Eu dei alguns exemplos, partindo de uma tarefa pouco específica para uma tarefa muito específica. Extensão de joelho, por exemplo, só fazer lá a cadeira extensora para o agachamento. Pô, me dá uma agonia quando eu fico vendo o pessoal lá na clínica escola, por exemplo, fazendo cadeira extensora com caneleira de 1 quilo, 2 quilos, o cara que chega andando às vezes lá. Cara, aí tu vai ver o objetivo que está lá na avaliação, hipertrofia muscular. O cara andando, ele tá botando mais carga no quadríceps do que aquela caneleira ali, pô. Então, assim, às vezes não faz sentido o movimento não tá cumprindo o objetivo que você propôs. Um exercício deitado e sentado, uma evolução para um exercício em pé, um exercício uniplanar, um exercício multiplanar, trabalhar em vários planos, então fazer com rotações, fazer um agachamento associado com rotação de tronco, pega um elástico e pede para ele fazer um alcance lateral durante o agachamento, tá? Um exercício unissegmentar para um exercício multissegmentar, envolvendo vários segmentos durante o exercício, lento para rápido, isso é uma alteração, estável para instável, pode ser só a superfície de base, um exercício cíclico para um acíclico. A gente não precisa propor só séries, ele vai variando ali nas séries, vai passando cada exercício. Bota como se diz? Vários exercícios, fazer como se fosse passando por uma... Cara, esqueci a palavra, cara. Enfim. Circuito? Um circuito, tá? Então, isso é a maneira de trabalhar de forma cíclica. Ele faz um exercício, vai para outro, daqui a pouco ele roda e volta para o mesmo exercício que estava fazendo anteriormente. Você não precisa fazer esse exercício
essa série, essa repetição, acabou, vamos para outra. Pode trabalhar de forma cíclica também, tá? Bilateral para unilateral, simultâneo para alternado. Então, assim, um avanço, por exemplo, pode fazer um avanço anterior, ele alternando com um avanço lateral, passar da lateral para o lado e para o outro, o anterior de novo, envolver membro superior no movimento, tarefas simples para duplas tarefas, isso aqui pode fazer outras atividades, aqui do exemplo, quando vai trabalhar com idoso, exemplo, sei lá, botar para o cara para contar e tal, é bacana. Mas o que a gente deve considerar para a progressão da prescrição de exercício, tá? Ou a gente trabalha ali, tem os extremos, né? Trabalhar de forma conservadora ou trabalhar de forma precoce. Esses extremos a gente tem que ter cuidado. Conservador, então, é aquela abordagem sequencial ou linear. Então, amplitude de movimento, flexibilidade, força e treino funcional. A progressão vai ser baseada no tempo. Então, tá aqui durante o tempo de tratamento, a gente só vai evoluir conforme for evoluindo ali no tempo de tratamento. Então, essa progressão, às vezes, vai ser lenta, na maioria das vezes. E vai ser pouco motivacional para o paciente. Tá? Então, a gente aderir o paciente ao processo de tratamento é importante. Então, cara, fisioterapia não é legal para quem está fazendo, na maioria das vezes. Tem gente que gosta, a maioria não gosta. Tá? Mas a gente tem que buscar ferramentas para adesão do paciente ao tratamento. Então, assim, condutas mais conservadoras, que têm essa progressão mais lenta, lineares, tende a ser menos motivacionais para o paciente. Você tende a perder o paciente com muita facilidade. E isso faz parte do nosso campo de atuação. Se a gente não perder todos os nossos pacientes, não conseguir aderir os nossos pacientes ao tratamento, vocês podem ser os melhores tecnicamente. Não vai haver evolução. A gente depende do comprometimento do paciente, tá? Então, abordagens precoces. Se você é muito afobado, tenta fazer as coisas evoluindo de forma muito rápida, você tem aumento de reatividade articular, você pode ter aumento de sintomatologia do paciente. Então, buscar o meio termo. Queda importante de performance, você joga muito para o alto, o cara vai evoluir nos próximos atendimentos por queda da performance, porque está sentindo aquela demanda alta, tá? E, com base nisso, vai ter um aumento do risco de relesão, de lesão e de relesão, tá? E se o cara tá vendo que você tá afobado jogando um monte de coisa lá que antes da hora, ele vai ter medo em algumas coisas. E isso também pode diminuir a motivação dele no tratamento, tá? Entra no mesmo problema lá da abordagem conservadora. Então, a gente precisa buscar um meio termo, tá? O que pode ajudar a gente para considerar essa progressão, para a gente buscar esse meio termo? Escala visual analógica, é importante a gente acompanhar, saber se o paciente relatou que tem dor, a gente não precisa ter medo da dor, tá? O paciente às vezes tem, a gente precisa orientar que a dor, às vezes, vai acontecer. No processo de reabilitação do ligamento cruzado anterior, o paciente vai sentir dor em alguns momentos. E assim, eu não vou fazer só o que é zero dor. Tem coisa que a gente faz ali de forma controlada. Tem a dor que eu explico para ele que é aceitável. Aí começou com dor 2, aumentar 2, 3 pontos na escala EVA, beleza. Aquela dor que aumentou ali durante o exercício, mas quando parou o exercício, voltou lá porque ele já sentia. O exercício que eu propus aqui para ele, ele me falou que a dor foi lá para cima, foi para 7, 8, aumentou 4, 5 pontos na escala EVA. Regride um pouquinho. Então, isso é uma maneira de controlar, de a gente ter base para a nossa progressão, tá? E a percepção subjetiva de esforço, tá? Isso aqui a gente pega com todos os exercícios que a gente propõe. Percepção subjetiva de esforço. Lá, atividade muito leve, 0, nada para mim. Fazendo nada, tá muito fácil. 10, atividade de esforço máximo. Que tem dificuldade para explicar, o paciente tem dificuldade de entendimento, mostra essa escala aqui para ele. O 10 é o máximo de esforço, ele não consegue fazer mais aquele exercício. E aí, com base nisso, você pode evoluir o tratamento que você está propondo de conduta. Às vezes não é só peso, às vezes é a complexidade do exercício. Tá? Se está com uma percepção subjetiva muito baixa, muda alguma coisa. Aqueles padrões lá que a gente passou, que a gente pode variar no movimento, insere alguma carga externa, algum componente no movimento associado àquela tarefa, para implementar dificuldade, para essa percepção subir.
beleza? Se está muito baixa essa percepção, para estar lá 5, 4, 3, está muito fácil o exercício, tá? Se o teu objetivo é hipertrofia, por exemplo, tu não vai conseguir com isso. Então, isso ajuda a gente nessa progressão, tá? Pra caramba. Então, também que a gente deve considerar abandonar a visão tradicional, o padrão de movimento ideal a ser repetido. Ele não existe. Não existe padrão de movimento ideal. O corpo humano, ele foi feito para se mover de forma infinita. Então, tem coisas ali que fogem muito, que é aquele movimento que é até feio pra caramba. Aquele negócio que é muito surreal, que você sabe que já, pode impactar de alguma forma, a gente tenta alterar, tenta corrigir de alguma forma. Mas assim, não adianta ficar pedindo movimento perfeito o tempo inteiro, porque movimento perfeito não existe. As possibilidades de movimento são infinitas. Quando a gente vai fazer alguma atividade, fazer algum movimento, a gente tem lá uma gangorra de possibilidades, é uma tábua de possibilidades. A escolha que a gente vai fazer durante aquele movimento, ela vai variar. Uma hora ela vai ser de um jeito, outra hora vai ser de um jeito. O mesmo movimento ele vai ser feito de maneiras infinitas, porque amplitude de movimento, contração muscular, maior efetividade de uma musculatura durante o movimento, isso muda. Às vezes a gente não consegue visualizar, mas a possibilidade é enorme. Então não tem movimento ideal, tá? Reconhecer que não existe um padrão de movimento ideal comum a todos os indivíduos, tá? Nem todo mundo vai fazer do mesmo jeito. Tem gente que nunca fez um agachamento, se você ficar exigindo que ele faça perfeitamente, ele não vai fazer nunca, né? Você tem que introduzir ele aquilo para ele ter aprendizado também. Para fazer melhor, ele vai evoluindo com o tempo. E a repetição de um padrão de movimento ideal, se você ficar exigindo isso não prepara o indivíduo para se adaptar a perturbações em um contexto que é dinamicamente variável. Quando a gente está pensando, então, no esporte, a gente tem uma variação infinita. Se você ficar preparando o cara para fazer só trabalho uniplanar, em um único plano, unissegmentar, uniplanar, em um único plano, né? Isso não prepara ele para as atividades que ele precisa, contexto esportivo, para o contexto do dia a dia, tá? Então, a gente precisa evoluir. E outro pilar, né, os fatores contextuais, o comportamento do indivíduo. Então, a gente já tem forte evidência de associação positiva de preditores para melhora, aderência do paciente ao tratamento e melhora da condição dele. Então, intenção de engajamento do paciente, automotivação, autoeficácia, comportamento de adesão prévia desse indivíduo e suporte social tem fortes evidências para associação positiva para melhores resultados. A gente precisa saber disso, precisa instruir o paciente e tentar modificar coisas que não seguem para essa linha, tá? Senão a chance de dar errado no processo de tratamento aumenta. Forte evidência de associação negativa para números de exercícios elevados, falta de tempo para o tratamento, esquecimento com relação às atividades, exercícios e experiências emocionais negativas prévias. Então, essas hipóteses aqui, esses campos aqui, têm fortes evidências para piores resultados no processo de tratamento, tá? Então, envolver o paciente no processo. Então, estabelecimento de metas lideradas pelo paciente. Então, não adianta você ficar estabelecendo um monte de meta para ele e não ter a opinião dele com relação àquele processo, né? Até porque o objetivo de melhora, o que ele quer fazer é dele, né? A gente precisa auxiliar, a gente vai ter algumas coisas que a gente vai estabelecer como objetivo, mas ele precisa ter um contexto e estar inserido no que o paciente espera também. E a gente precisa colocar o paciente como atuante nesse processo. Então, estabelecimento de metas lideradas pelo paciente, automonitoramento do comportamento dele, o paciente se autorregular e apoio social são fatores contextuais importantes, tá? Então, para concluir, esses pilares que eu passei e tudo que eu abordei aqui, infelizmente, não tem receita de bolo para o tratamento dentro de todas as condições de saúde.
não existe fisioterapia direcionada à doença, tá? A fisioterapia vai ser direcionada ao indivíduo. A gente precisa pensar de forma individualizada. Não é porque é a mesma lesão que a gente vai ter a mesma intervenção. Isso aqui é... Pô, se vocês gravarem isso aqui, essa informação, já tá valendo eu ter perdido o jogo do Flamengo. Beleza? Que perdeu porque eu não vi, mais uma vez. Beleza, Mari? Não. Gente, ó, eu até Dito botei isso. outros... Dito isto, eu até botei aqui o finalzinho, já passei para poder olhar, e antes que vocês falem alguma coisa, eu vou falar aqui. Quem quiser tiver dúvida, perguntar, a gente abre agora. Eu só vou falar aqui rapidinho, fazer o merchan, né? Dia 8 e 9 de novembro, a gente vai ter a jornada de fisioterapia esportiva da Sonaf Rio de Janeiro, né, Lê? Letícia apareceu aí. Estou convidando vocês a participarem, a gente está com um número bacana de inscritos lá, a gente vai ter os eventos no dia 8, são os workshops que a gente vai propor, a gente nem passou os temas ainda, mas já esgotou os workshops, a gente não tem mais vaga para os workshops no dia 8, tá? E aí só para as inscrições para a jornada mesmo no dia 9, que aí vai ser um evento lá de 8h30 até 6 e pouca da noite, com palestras, pô, muito bacana, um monte de gente maneira. A gente vai começar a divulgar isso mais lá na rede social, a galera acompanha, quem tiver com dúvida, quem ainda está pensando se vai ou não, pô, vale a pena, mas se quiser tirar ali a prova dos 9, quando a gente divulgar lá os palestrantes e os temas certinho, vocês vão ter isso aí, vai ser muito maneiro. Então tá aqui um QR Code para inscrição, se vocês tiverem interesse, acompanha lá também as redes sociais da Sonaf, que a gente está botando informação lá pra caramba, né, Letícia? Show? Bora lá, povo. 9h46 da noite. Dúvidas? Foi ótimo, Robson. O pessoal vai perguntar aí agora. Gente, levanta a mão e aí em ordem a gente vai perguntando. Quem quiser perguntar, né? Que aí fica mais dinâmico. Fala aí, Pode falar, Lucas. Lucas. Ô, Robson, boa noite, primeiramente. Parabéns pela aula aí. Cara, deixa eu te Valeu, perguntar, Lucas. você tinha falado lá que 65% só dos pacientes de LCA retornam à modalidade. Aí eu queria saber se, ou no estudo, se você tem essa informação, se grande parte disso tem a ver com a cinesiofobia ou com a incapacidade de desempenhar a atividade. Cara, não vou ter esse dado para você, mas eu posso te passar o estudo lá, pra você, porque eu não vou lembrar. Faz tempo que eu peguei esse dado desse estudo, eu não vou lembrar o contexto de cada um dentro desse número para essa informação relevante, né? Mas eu tenho esse estudo, eu posso encaminhar para vocês junto com o artigo. Tá, Tá? é porque eu imagino que a cinesiofobia deve ser muito forte, né? Porque ele tem um Sim, medo de repetir a lesão e troca de modalidade. sim, é aquilo que eu falei. A gente tem um monte de paciente que ele já chega falando para a gente, que é o cara que não é profissional, por exemplo, que ele tem tem escolha, né, de voltar a fazer aquela atividade ou não. E aí a maioria, cara, tem gente que volta depois, tipo assim, pô, viu que evoluiu, o cara vai e volta. Você viu um monte assim. Teve uns que, pô, simplesmente não querem, o cara tem medo. E os questionários que eu passei lá são basicamente para avaliarem isso. O medo dele com relação a retorno à atividade. E se o medo tá grande, não é indicado voltar à atividade esportiva, porque a chance de se lesionar é grande. Mas a gente tem muita gente que não volta justamente pelo esse receio, né? Entendi. Ó, só mais uma pergunta para liberar para galera, liberar para galera aí. Os índices para liberação, para o retorno da atividade, eles são os mesmos para o tratamento conservador e para o tratamento pós-cirúrgico? Ou são os mesmos? Sim, são os mesmos, a gente utiliza os mesmos parâmetros ali. Tem os ropes, os questionários a gente vai fazer aplicação, os testes de força, tem que ter a simetria de força, tem a porcentagem e a pontuação no Y balance test, são os mesmos, tá?
cara, o indivíduo que ele tem lá a ruptura do ligamento cruzado e ele quer voltar à atividade, a gente precisa entender o contexto que ele está inserido. Você vê um atleta profissional, por exemplo, o cara nem pensa, né? Ninguém nem pensa. O cara rompeu, já vai para a mesa de cirurgia, que a demanda é grande, o nível de atividade que ele faz é muito importante, e aí a primeira escolha já é para tratamento cirúrgico. Ninguém pensa em fazer um tratamento conservador com um atleta profissional. A gente tem que ver também quem é essa pessoa, como ele evoluiu, né? Qual é o contexto que ele está inserido, o que ele planeja como atividade, o que ele faz como atividade, qual o objetivo dele. Se ele evoluiu com instabilidade, por exemplo, tem gente que tem a ruptura e não evolui com instabilidade. Tá? Vai ter algumas alterações naqueles testes ali, a gente vai estabelecer os objetivos ali como metas e liberar o cara para atividade esportiva, dependendo da demanda que ele vai ter. Tá. Valeu, Robson. Tamo junto. Valeu, Lucas. Tamo junto. Mais alguém? Fala aí, Lari. Então, boa noite. Eu gostaria de saber se o senhor vai liberar esses slides pra gente estudar depois. Eu vou passar um PDF aqui, depois eu acabar aqui, eu já monto, mando para Mário, para Letícia aí, para ele passar para vocês, para eles passarem para vocês, para deixar. Muito obrigada. Valeu. Gente, mas alguém vai perguntar alguma coisa? Pô, ou foi muito bom, ou foi ruim pra caralho. Foi muito bom, foi muito pô, bom. que O isso, pessoal é cara. tímido, não gosta de Sai perguntar, dessa. não. Foi bom. Falou todas as dúvidas, então, né? Ô, Com essa Robson, aula. Oi. deixa eu te perguntar aqui. Em relação ao tempo do LCA, a gente sabe que é de 6 a 9 meses, né? Mas por obrigatoriamente, a gente dá preferência por atingir os critérios funcionais, porque Sim. só critério de tempo, enfim, é furado. Mas, tipo assim, você tem ideia mais ou menos de quanto tempo é o processo de ligamentização? De ligamentização pensando no tecido. Somente no tecido? Então, Isso. esses 9 meses são os ideais para você ter tá. uma cicatrização completa desse processo de ligamentização. É o que a gente Sim. pensa propriamente só no tecido. Por isso que os índices sobem muito após os 9 meses. A gente já Beleza. tem uma cicatrização total. Aí é aquilo, pô, diminui muito o índice de relesão quando passa dos 9 meses, mas não é só isso, né? Tem que atingir todos os índices lá. Se o cara atingir os índices e conseguir segurar até os 9 meses, ótimo, beleza, tá? Mas, às vezes, não é viável isso. Show. É porque também, junto com a ligamentização, cicatrização, tem a adaptação do próprio enxerto com as atividades que ele vai executando, né? E quanto mais tempo você tiver esse processo em controle, melhor. É isso aí. E é inserindo ele também no processo de tratamento a essas atividades, né? Tem gente que não é inserida. Aí é aquilo, vai voltando, né? Vamos tentar. Aí é o cara que é aquele que se lasca. Vamos vendo? Vamos ver, você chega uma hora que você vai ver. Vai ver a mesma cirurgia de novo. Alguém levantou mais a mão aí? Eu tinha visto alguém levantar, mas já perdi. Foi o João. Vai falar alguma coisa? Foi o João. Eu posso perguntar? É do João, tô puto contigo, João. Irmão, você que trouxe o azar. Tu não vem meter essa pra cima de mim, não. Fala aí. Eu queria... É uma pergunta, mas também foi um raciocínio, quase afirmação que eu fui tendo ao longo da sua exposição e a partir das experiências que eu já tive também acompanhando o seu trabalho, inclusive. Por exemplo, você falou de um contexto esportivo onde o atleta está ali, ele obviamente precisa passar por todo o processo, ele é meio que obrigado àquilo. Mas na clínica, no dia a dia, em pacientes que não são atletas profissionais, eu queria que você falasse um pouco como é que você faz o manejo, ou como é que você indica para alguém fazer o manejo caso a pessoa não tenha feito um plano de tratamento, por exemplo, de 8, 9 meses, quando ele chega ali com 4, 5, 6 meses e começa já a se sentir muito bem. Porque essa é a verdade, né? Chega nesse período e ele acha que ele está 100%. E aí, o que você pode fazer? O que você acha que é interessante? Porque eu imagino que boa parte das pessoas que vão tratar o LCA vão passar por isso em algum momento. E aí, acho que baseado na sua aula, tem muito que a gente pode tirar e pode aprender para
tentar contornar essa situação? Cara, isso é muito do processo de educação do paciente durante o tratamento, né? Você tem que saber passar essas informações que são relevantes na tomada de decisão para o retorno ao esporte. Porque se não passa esse paciente, ele vai achar... A tendência é essa, né? A tendência natural de todo mundo é isso. Pô, sentir alguma coisa, se não estou sentindo mais, eu vou tentando voltar aqui. Se ele não tem essa informação, é o que ele vai fazer, pô. O processo, é o raciocínio de qualquer um que não sabe dessa informação. É retornar à atividade. Quando você trouxe a informação, seria de um cara vindo, que já está desde o início nesse processo, eu estou acompanhando ele, é o cara que veio com 5 meses depois, não entendi. É o cara que você está acompanhando desde o início. Desde o início. É educação, cara. Educação e, tipo assim, durante o processo a gente tem que bater essas informações com ele. E, assim, não dá para me pegar na mão do cara e proibir ele de fazer, né? Só que, assim, eu tenho que jogar a responsabilidade para ele. Ó, você não pode, a gente tem que atingir esses índices, o tempo determinado é esse, os índices são esses. Eu dei informação para ele. Agora, o que ele vai fazer com isso, eu não posso obrigar ele a não fazer. Vai chegar um momento que ele vai se sentir bem, ele pode ter a escolha de tentar lá. Eu vou instruir ele a não fazer isso. Porque, pô, você vai estar ferrando o meu trabalho fazendo desse jeito. Pô. Porque o risco de você se machucar é importante. E aí vão falar que a culpa é de quem, né? A tendência é falar que a culpa é do fisioterapeuta. Né? Eu tive uma conversa uma vez com o Ítalo. Ele estava com um paciente assim, o cara ele era jogador de futebol, mas amador, né? Tipo assim, moleque novo e tal, ele tava tratando o cara lá desde o início, pô, o cara evoluiu bem pra caramba, o moleque evoluiu bem pra caramba, e tipo assim, afobado, querendo voltar a jogar futebol. Tá com um moleque assim de 17 anos. Aí, conversando com o Ítalo, qual foi que a gente trocou uma ideia e o que ele fez? Ele chegou, moleque mais novo, quando ele fechou lá o plano de tratamento com ele tinha fechado com a família, a mãe e tal, ele chegou assim, chamou a mãe num dia que ele estava atendendo, porque já tinha tido a experiência dele, pô, vou tentar, fiz isso, pô, chegou num dia, pô, Mané, tu não sabe o que eu fiz isso, achando maneiro pra caraca, contando com isso, né? E tipo, porra, ferrou. Como é que eu vou segurar esse cara? Ele chegou, chamou o garoto, aí propôs uma conversa, chamou a mãe para poder também falar isso. Foi até no início da lesão do Neymar, quando o Neymar se machucou. E aí saiu lá na notícia, Neymar tem previsão de retorno há 9 meses, só ajudou ele. Ele chegou, olha só, o processo de tratamento é esse, a gente precisa atingir tais índices, esses. E o tempo determinado é isso aqui que a gente tem na literatura. A gente tem evidência, tem estudo para isso. Você viu lá o Neymar? O que você acha que você é melhor no Neymar, que você vai ter de reabilitação comigo, que você vai fazer melhor que ele para você poder tentar retornar com 4 meses de reabilitação? Acho que ele estava com 4 ou 5 meses. O Neymar vai esperar 9. Estava lá as notícias saindo que ele ia ficar 9 meses fora dos campos. Eu te garanto que ele vai ter um acompanhamento muito mais extenso, porque é um cara, pô, atleta profissional e tal. Por que você vai voltar com 4, 5 meses e o Neymar vai voltar com 9? Porra, me fala aí, pô. Então, ele deixou isso claro pro paciente, deixou claro para a família, que era a mãe dele que era responsável e tal, que tinha até custeado o tratamento. E, cara, aí, pô, passou essa informação, você tira ali meio que tua responsabilidade também. Que a nossa responsabilidade é passar essa informação. Agora, o que ele vai fazer de escolha quanto a isso, aí é do paciente também, do indivíduo, né? Não dá pra gente pegar na mão dele. Não, perfeito. Eu tinha pensado nessa pergunta justamente pelo que você trouxe e em relação à importância de estar respaldado pelos dados da avaliação e com tudo que você consegue criar nessa progressão, porque é isso, é uma reabilitação muito longa. Se você não tem tudo muito bem documentado, você mesmo se perde nesse processo. Isso aí. E chega lá na frente, você vê o problema e muitas vezes não tem o que fazer. Outra coisa que ajuda nisso é o que a gente costuma fazer lá no processo de reabilitação, é você cobrar pelo plano de tratamento, né? Pô, a gente já conversou com a galera do Praha, vocês aí estão muito familiarizados com isso. Pô, fazer um plano de tratamento para aquele paciente. Cara, se a gente ficar cobrando por atendimento, o cara tem diversas possibilidades de 9 meses de reabilitação. Ele tem diversas opções de escolha de fazer ou não fazer, de pagar ou não pagar, que ele está pagando por atendimento, sei lá. Tá?
Se ele paga o plano lá no início, ele paga o plano total de 9 meses, ele fez uma decisão só. E por quem pagou, a tendência, às vezes, o cara até não gostando vai fazer, pô. E aí você tende a aderir mais. O cara que, pô, tá vendo melhor, ele tá pagando por atendimento, vai ter hora, sei lá, vai chegar final do ano, ele quer viajar, ele quer fazer alguma coisa, pô, tô bem aqui, vou pagar. Não, vou ficar na academia para ver se eu consigo levar na academia, para melhorar na academia. E o cara vai abandonar, pô. Certeza, se o cara estiver se sentindo bem e tal, se não for muito orientado, o cara não quer uma responsabilidade, pô, maneira, ele vai abandonar, pô, porque ele tá bem, eu posso ficar gastando aqui rios de dinheiro, podendo fazer o resto aqui na academia, e aí ele vai ter outras opções, às vezes alguma emergência, ele vai dar prioridade ao que é mais, tem maior emergência na hora. Quando ele tá bem lá, a fisioterapia já não tem tanta emergência quando no início, nos primeiros dias de pós-operatório, que ele tá limitado pra caralho, tá? Então, a tendência é você perder esse paciente. Então, cobrar pelo plano de tratamento é uma coisa que ajuda a gente, a adesão do paciente nesse processo todinho também. O cara já pagou, pô, ele vai fazer. Entendeu? É isso. Larissa, você vai perguntar ainda ou o Robson já respondeu o que você ia perguntar? Então, ele meio que já respondeu, né? Eu ia falar que, tipo assim, ele falou que a gente não existe estudo certo, não existe exercício certo para cada lesão, né? Mas a gente sabe que a realidade, muitas pessoas seguem o pai Google com toda a força e toda a fé do mundo. Então, se uma pessoa simplesmente chega e fala, não, se eu prescrever um exercício, e se a pessoa se negar, falando que o Google falou em um artigo tal que não funciona, se eu poderia me negar a atender ele da forma que ele quer, sendo que ele não é formado. Pô, mas aí, assim, você tem que estabelecer uma comunicação com o paciente. Se ele confia mais no que está lendo ali no Google do que está tirando de informação, aí às vezes é postura também que você vai passar para o paciente. Você passa uma postura clara, ele vê a sua capacidade como profissional, ele não vai ter argumento para isso. Você quebra esse argumento aí, entendeu? É só, assim, você vai ter essa dificuldade se você não conseguir se posicionar, tá? Então, é importante essa habilidade para a gente também. A comunicação interpessoal, saber se comunicar com o paciente, saber passar informação, ter conhecimento e não saber passar de alguma forma, mesmo de alguma forma que eu digo, às vezes de forma simplificada, tá? Porque o paciente não tem o conhecimento que às vezes vocês têm. Tem que ser mastigado para ele. E aí ter essa habilidade de comunicação é importante também para esse tipo de problema. Beleza? Entendi. Valeu. Valeu. Acho que foi todo mundo, né? Das dúvidas. Show. Galera. Finalizamos, então. Gente, uma boa noite para vocês. Aproveito para fazer o convite novamente, que a Mari já fez para vocês, da Abrafito no sábado agora. Se vocês quiserem, eu mando de novo lá o link de inscrição no grupo. E é isso, uma boa noite. Muito obrigada, Robson. Boa aula. Valeu, Letícia. Valeu, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês, tá? É um monte de cara que eu vejo todo dia também, quase todo dia, né? Mas maneiro demais, tá? Obrigado pelo convite de vocês. Eu espero ter atingido a expectativa de alguma forma, tá? Valeu, Robson. Boa noite, galera. Muito obrigado, valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, obrigado. Boa noite, gente. Valeu, Robson Fê.